Bom dia. Nossa, que bom dia, mais muxuruco. Vocês não tomaram café não, gente? Bom dia! Aí, vocês sempre gostam do segundo, né? Não tem jeito. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar nosso estudo. Pedi o André para que possa liberar ali o nosso slide. Nós temos trabalhado com um tema. E o tema é a peregrinação da família na Bíblia. Tá certo? E nós temos já falado sobre um tempo com esse tema, e nessa classe nós começamos a falar sobre a peregrinação da mulher. Esse é a quarta parte desse terceiro estudo, né? Então o estudo foi dividido em 4 partes, e nós estamos falando aí sobre a peregrinação da mulher. Eu vou fazer um pedido para vocês. Vocês estão com medo de mim. Está todo mundo lá no fundo. Não é possível um negócio desse. Vem para frente um pouquinho. Pedi a vocês para vir para frente. Senta mais para cá. Eu não estou mordendo ainda não. Estou meio doido, mas não joga pedra não. Isso. Pronto, tá vendo? Podem ficar à vontade. Tá vendo esse monte de jovens aqui? Depois eles vão estar falando para a gente o que eles estão fazendo aqui. Depois o Rui vai estar explicando o que esse monte de jovens estão fazendo aqui na nossa igreja. Bom, essa é a quarta parte do estudo que nós estamos falando sobre a peregrinação da mulher. Nós vamos fazer aqui rapidamente um resumo sobre aquilo que nós já falamos, sobre esse ponto, né? Não sobre toda a lição, mas sobre esse ponto. Então nós vamos ver que nós estudamos já desde o início, apresentando da criação. A ideia é pegar da criação e ir até Apocalipse, revelando então a peregrinação da família, revelando então em cima da revelação do próprio Deus, daquilo que Deus se revela. Nós vamos ver que Deus realiza a sua obra de criação com perfeita ordem e harmonia. Tudo colocado no seu devido tempo, no seu devido lugar, tudo feito num tempo determinado, com ciclos completos e perfeitos. E que Deus, à medida que ia construindo, ia fazendo isso, Ele vai dando o seu veredicto, Ele julga aquilo que Ele diz, e Ele vai dizer, é bom, é bom, é bom, é muito bom. Tá certo? Enquanto Ele está criando, a única vez que nós vamos ver que Deus dá um veredito negativo em relação à criação, é no momento em que Ele está fazendo a criação da humanidade. Quando Ele então olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só, Gênesis 2:18. É a única vez que Ele vai dizer um veredito negativo. Depois então Ele vai criar a mulher a partir do homem, e aí então dessa criação Ele vai dizer, é muito bom, encerrando o ciclo de toda a criação. Dessa forma, nós entendemos que masculinidade e feminilidade não são situações secundárias da humanidade. É aquilo que é primário, que é essencial. Então, o natural é que o homem se junte à sua mulher para casar. Esse é o natural. Deus fez o homem, Adão, e fez a mulher, Eva, macho e fêmea, para que eles pudessem se casar. Homem e mulheres foram criados de forma iguais, tá certo? Com absoluta igualdade. Ambos foram criados à imagem de Deus. Ambos foram criados para representar a imagem de Deus, porém eles representam isso juntos, tá? E ambos então foi dado o chamado mandato cultural, que é o domínio sobre toda a terra. Então, tanto homens como mulheres são chamados para explorar a ciência, a arte, construir famílias, comunidades, desenvolver a tecnologia, né? Mas não de forma indistinta, não é de forma indistinta. Antes, como agentes que são devidamente ordenados, direcionados em papéis distintos. Tá? Então, homem e mulher estão em papéis distintos. Deus determina ao homem o papel nesse mandato cultural de liderança, onde ele deveria de cultivar e guardar. E Deus dá ao papel da mulher, um papel ali que estará ao seu lado, como companheira e auxiliadora. Então, Deus já estabelece isso desde o princípio, desde a criação. Nós vimos então que a melhor companhia para o homem é exatamente a mulher, né? Que ela o complementa, o torna inteiro, que apesar de dele ser perfeito, inteiro fisicamente, ele é relacionalmente imperfeito. O homem não está completo sem a mulher. Por isso que ele vai dizer, que o Senhor vai dizer, todavia, para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, a ideia de companheira é algo que Deus faz para o homem, para dar esse complemento para o homem. E foi o que nós estudamos na semana passada. Nós vimos também que era para ser perfeito, mas por conta do pecado, da queda,
essa que era a companheira passou agora a ser a sua rival, né? E há essa disputa, então, entre homem e mulher. Eu separei companheira e auxiliadora para facilitar o estudo, mas ambos estão ligados, tá? Pertencem ao mesmo conjunto, estão na mesma direção. E hoje nós estaremos vendo, então, qual é o papel da mulher como auxiliadora. E você vai ver que tem muito a ver com a ideia também de companheira, tá? Então nós vamos trabalhar em cima desse contexto. Então, qual é o tema que nós vamos estar vendo hoje? Né? O papel da mulher como auxiliadora, como aquela que está para auxiliar. A pergunta é, o que é uma auxiliadora? O que significa a palavra auxiliar? O que é um auxílio? Como é que nós devemos de entender isso? Quando nós vamos, então, para o original, para o termo na tradução grega, que é ezer, ou ezer, né? Ela não é a melhor tradução para a palavra, auxiliador não é a melhor tradução para essa palavra, tá certo? Porque a ideia de auxiliadora reflete uma pessoa que tem um papel secundário em uma determinada atividade, né? Alguém que está ali para dar um auxílio. Na verdade, um auxiliar é aquela pessoa que ela quase não é útil. Você consegue, com muita dificuldade, fazer aquilo sozinho. Então, você precisa de alguém só para te dar uma facilitação. É geralmente o que a gente entende como auxiliar, não é isso? Alguém que está ali para poder dar um apoio, para dar um quebra-galho, uma ajudazinha, e não necessariamente alguém que você precise dele. Então, a palavra aqui, que nós geralmente entendemos dessa forma, ela traz uma certa dificuldade em relação à palavra original, que é ezer. Por quê? Porque você vai perceber que, em todo o Antigo Testamento, ezer é sempre usado para definir Deus conosco. Conhece a palavra Ebenezer? O que significa Ebenezer? Alguém lembra? Até aqui Deus nos ezer, ajudou. Será que a ajuda de Deus é secundária? Será que a ajuda de Deus é assim, eu conseguiria fazer, quando é dito que Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, está dizendo então que eu poderia ter feito com muito esforço sozinho, sem auxílio do Senhor? Pode ou não? Ih, esse povo está muito tímido. Pode ou não? Não, não tem como, tá certo? A segunda colocação dessa palavra, o segundo uso dessa palavra, ezer, ela tem a ver com exército, com força militar. E ela se refere a quando há uma batalha e é enviado um segundo batalhão, uma segunda equipe de exército, para poder ajudar a conquistar a guerra, a vencer a guerra. Então a palavra ezer é usada como esse reforço para que possa se cumprir, então, a missão. Então, auxiliar, ali na ideia de ezer, essa ideia de que a mulher é como auxiliadora, não significa que é alguém que não precisa ou que não faz parte, mas é alguém que é essencial para o cumprimento da missão, tá certo? Aí nós vamos lá para Gênesis 1 e nós vamos perceber que Deus vai dizer assim, e abençoou-os, homem e a mulher, abençoou-os e disse, multiplicai-vos, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. A bênção é dada para o homem e a mulher juntos. Nem a mulher vai fazer isso sozinho, nem o homem vai fazer isso sozinho. Então, esse auxílio ele é extremamente necessário. Auxiliar alguém aqui não significa, então, que essa pessoa que recebe a ajuda, ela é mais forte ou mais fraca. Não trata disso. Não se trata de dizer que um é mais forte que o outro, que um tem mais poder do que o outro. Não. Significa apenas que a força daquele que recebe ajuda, ela é inadequada por si mesmo. Então, eu preciso de ajuda porque eu não tenho força para fazer sozinho. Eu não estou dizendo que essa pessoa ela é menor ou maior do que eu. Estou dizendo que ela vai completar essa realidade, vai trazer esse complemento, né? Isso está claramente ligado a todo o contexto que é apresentado lá em Gênesis, no capítulo 2, quando fala da geração, da criação da mulher, da forma como é colocado e como Deus se apresenta, isso tudo vai trazer dentro desse contexto, tá certo? Então, abre lá a sua Bíblia, lá em Gênesis 2, no versículo de número 20. Gênesis 2, versículo 20. Deus não apenas faz o homem e coloca no homem a necessidade de alguém que seja companheira, mas Ele coloca no homem a necessidade de alguém que esteja ali lhe auxiliando.
que seja a sua ajudadora. Olha lá. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu, todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E aqui é que entra a grande questão. Quando Deus faz passar todos os animais diante do homem, faz com que o homem domine cada um dos animais, o homem vai percebendo que ele está só nesta criação, que ele não tem alguém que lhe seja uma companheira. Mas não é só alguém que possa estar ao seu lado para fazer companhia. É alguém que lhe seja idôneo. Alguém que possa estar com ele naquele contexto. Tá certo? Então, essa é a ideia que é apresentada aqui. O homem não apenas sente a necessidade de uma companheira, mas ele sente a necessidade de um complemento. Alguém que faça ele se sentir inteiro, porque ele não se vê como inteiro, apesar de fisicamente ser inteiro. Relacionalmente, ele é incompleto, a sua tarefa não poderá ser feita da forma correta. E então nós temos a palavra gnegdo, que é a palavra hebraica, que na nossa revista atualizada é traduzido como idônea. A tradução correta, literal dessa palavra, seria o oposto de. O oposto de. Tá certo? E, então, o seu significado, como a mais correta da gente entender, é uma ajudadora que lhe seja o oposto. Viu Deus ali, vendo aquela situação? Observe o versículo 20. Vamos a partir do versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja o oposto. Vamos mudar a tradução aqui. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-as ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem deu a todos esses seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achou uma ajudadora que lhe fosse o oposto. Essa seria uma... Estranha essa tradução, né? Estranha essa colocação, mas a gente vai entender por que isso é dito. Essa expressão indica um conceito de complementariedade. A ideia é que estão se complementando. Tá certo? Homem e mulher estão se complementando. Ela então está, como homem e mulher, representando, ou trazendo a representação máxima da revelação de Deus à criação. Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é perfeito em si mesmo, completo em si mesmo, relaciona-se com si mesmo. E ainda há papéis distintos na relação de cada um. Quando nós estudamos a teologia da criação, você vai perceber, usando o Novo Testamento com o Antigo Testamento, que na criação estava presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus como planejador, o arquiteto de todas as coisas. Cristo como executor, aquele que constrói todas as coisas, o verbo de Deus que traz tudo à existência, e o Espírito Santo é o que dá vida a tudo. Cada um tem um seu papel distinto na sua criação, assim como Deus cria cada coisa em seu devido lugar, para que ele possa viver no ambiente, na condição que é colocado. Então, quando ele cria o homem, ou quando ele gera a humanidade, ele cria homem e mulher para representar essa trindade, essa essência, num complemento. Isso significa, então, que o homem e a mulher, eles são duas peças de um quebra-cabeça, que se encaixam de forma perfeita. Não são exatamente iguais, nem aleatoriamente diferentes, mas sim diferenciadas de tal forma que juntas vão formar um complemento. Entende? Essa é a grande questão. Deus faz homem e mulher para que eles formem um complemento total. Aí nós vamos entender por que lá no versículo 24 do capítulo número 2, nos é dito, né, a respeito, logo quando Deus entrega a mulher, é dito então, por isso deixará o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, porque eles agora estão se complementando, um quebra-cabeça, estão ali se colocando dentro da condição, tá certo? Mas o papel da mulher não se resume exclusivamente dentro do casamento.
Gênesis 18 não está se referindo somente à ideia, 2,18 não está se referindo somente à ideia da mulher no casamento. Lembra que a mulher e ao homem é dado o mandato cultural. Eles deveriam de, unidos ali, eles deveriam de multiplicar, eles deveriam de encher a terra, mas eles deveriam de sujeitar a terra. Homem e mulher estariam então dominando sobre a terra, tá certo? Dominando sobre os animais, sobre a criação, ou seja, criando a cultura, desenvolvendo a sociedade em que nós vemos, né? Então o papel vai um pouco mais além disso. Vai dizer então que isso tem a ver com toda a ação da mulher no contexto da sociedade, no contexto daquilo que se aplica à vida como um todo, tá certo? Vai mostrar que nós precisamos então da amizade, da comunhão com o sexo oposto. A sociedade precisa dessa relação intersexual, é preciso haver essa realidade, tá certo? Nós precisamos disso dentro da nossa casa, com os nossos irmãos consanguíneos. Nós vemos isso com os amigos, né, com os irmãos em Cristo dentro da igreja. Nós vemos isso dentro da sociedade de um modo geral. E o próprio casamento apresenta esta realidade, que é o princípio base de toda a sociedade. Há essa necessidade, nós precisamos desse alongamento de experiências que vão enriquecer a própria vida, que vão diferenciar, que vão direcionar a própria cultura. Homem precisa de mulher, mulher precisa do homem. Na sociedade, no contexto, há experiências e há coisas que nós só podemos aprender com o sexo oposto. Isso é extremamente essencial para a vida, para a realidade da própria humanidade, tá certo? Apesar do casamento ser o ápice da revelação divina, não é apenas do casamento que nós estamos lidando, mas estamos lidando com um referencial de relacionamento, de um modo geral, de tudo aquilo que está dentro do contexto a qual foi produzida a humanidade. Então tudo tem a ver com homem e mulher, com o complemento dele em todo o contexto social. Ok? Pergunta, comentário, queixa, reclamação, balcão aberto, alguém? Ali o Vitor. Meu pastor, bom dia. Bom dia. No caso dessa palavra idônea, que eu já tinha pesquisado, eu tinha encontrado mais no sentido de alguém adequado, competente, que fez o seu papel, né? Que cumpriu o seu papel. No caso, esse idôneo que você falou, é o mesmo idôneo do que está no dicionário? Ou seria, na verdade, tipo assim, uma palavra que não foi conseguir encontrar uma palavra exata e colocou idôneo? Eu não compreendi. Essa é a grande questão. Quando você olha a ideia do idôneo no contexto do português, na palavra em português, ela vai dizer que é um complemento, tá certo? Isso. Que é aquilo que vai ali complementar, ok? No sentido mais de, tipo assim, algo adequado. Algo que é adequado ali, que se encaixa de forma perfeita. É a ideia de complementariedade, ok? A palavra no original é o oposto de. O que significa que esse complemento não é simplesmente duas coisas que se juntam, mas são duas coisas que se encaixam como um quebra-cabeça. Essa é a ideia que é apresentada. Então é usada a palavra idônea porque a gente não tem uma palavra no português que daria esse contexto numa única palavra. Precisaria de todo um contexto de frase para poder colocar. Então o tradutor, quando ele olhou, falou, a melhor palavra é esse que complementa, ou seja, alguém que lhe seja idôneo. Mas a ideia de complemento não traz essa ideia de a singularidade de complemento. Não traz essa ideia. Então, por exemplo, eu sou um engenheiro mecânico e eu preciso de alguém do meu lado que me complemente na execução do trabalho. Então, alguém que tenha a mesma visão de engenharia ou que tenha a execução da engenharia, que seja o mecânico para executar o meu projeto. É alguém que vai me complementar aquilo ali. Mas não é alguém diferente. Tá certo? Essa que é a ideia. E a ideia que está apresentando é alguém que esteja numa condição de complemento para se igualar. Nós não temos nenhuma palavra no português. O que falta no outro para os dois somarem. O que falta no outro vai ser complementado com aquilo. Eles não são iguais, mas eles também não são totalmente diferentes. Eles são diferenciados para se encaixar de forma perfeita. Certo. Ok? A ideia do quebra-cabeça. É só a gente lembrar do quebra-cabeça, né? E aí,
Quando nós pensamos nisso, nós entendemos todo o contexto da nossa sociedade. Por quê? Porque a partir de Gênesis 3, nós vamos ver algo interessante que é apresentado. A partir de Gênesis 3, nós vamos ver que o pecado entra. E aquilo que era para ser perfeito, maravilhoso, harmonioso, simplesmente quebra. Torna-se imperfeito. Vai, Silvio. Bom dia, pastor. Então, se ela é o oposto, ou é uma pessoa que é o oposto de, aí a gente vê melhor ainda que não tem como dois iguais ficarem juntos, né? Então aí Deus assina embaixo que o casamento tem que ser de opostos. Né? Exatamente. Então acaba esse mimimi de dizer, não, ele só fez o casamento e a partir daí vai. Mas não, ele fez e disse tem que ser homem e tem que ser mulher. E assim vai. Exatamente, exatamente. Essa é a ideia que é apresentada. Então tudo era para ser perfeito, no contexto social, dentro do casamento, dentro da vida, era para ser harmonioso. Né? Mas aí nós chegamos no capítulo 3, quem dera se a Bíblia terminasse ali no capítulo 2, na criação, né? Com a bênção ali do versículo de número 25, onde homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Seria maravilhoso, nós estaríamos ali no paraíso, seria tudo belo. Mas vem o bendito capítulo 3 na Bíblia, para poder dar o segmento do restante. O capítulo 3 diz que o pecado adentrou no mundo. Esse pecado, então, destruiu toda essa harmonia. Tá certo? Aí nós falamos sobre isso na lição passada, falando sobre essa questão do companheirismo, de como isso foi destruído. Nós falamos que Deus, então, vai dar à mulher um castigo, uma consequência do seu ato. Tá? Nós estamos estudando sobre a mulher, então nós vamos focar nesse contexto. E aí essa mulher recebe esse castigo em duas partes. Tá? E nós vamos ter, então, lá no versículo de número 16 do capítulo 3, onde Deus vai dizer, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e o teu desejo será do teu marido, e ele te governará. Tá? Então, ali na segunda parte, nesse segundo momento, né, o teu desejo será do teu marido, e ele te governará. Colocar aqui? Ok. E onde ele vai te governar, há uma interpretação correta. A gente aprende muita coisa, ouve muita coisa, mas é preciso entender a forma correta de ser interpretado, tá certo? E a forma correta de ser interpretado é que a mulher terá o desejo de dominar o seu marido, porém ele a governará. Você vai ouvir gente falando assim, não, esse desejo da mulher aí é a questão sexual, que a mulher só vai ter desejo para o homem. Isso não se monta socialmente, não dá isso. Não, esse desejo aí que é dado para a mulher é que a mulher agora ela não pode ter mais uma posição, ela não vai desejar nada que não seja o que o seu marido queira. Ou seja, ele vai dominar em cima dessa questão, fazendo com que ela se sujeite ao desejo dela. Isso também não se firma na sociedade. Você olha para a sociedade, você vê que isso não se firma de forma alguma. Agora, quando você olha nessa ideia de que a mulher agora terá o desejo de dominar o marido, porém o homem irá governá-la, nós vamos perceber, é isso que acontece com a sociedade. Aí você está vendo qual o problema que tem dentro do casamento, né? Essa briga que acontece dentro do casamento, e essa briga que se estende para a sociedade. Lembra que isso, a complementaridade da mulher com o homem, se estende para a sociedade, a necessidade dos opostos na vida social. Tudo isso aqui vai se resumir exatamente nesse contexto que nos é apresentado. As consequências do pecado é que o mandato, então, de Deus para a formação da cultura, para o desenvolvimento da sociedade, para a tecnologia, para a ciência, para a arte, agora está terrivelmente afetado, começando no seio de tudo, no embrião de tudo. A sociedade nasce dentro do casal, nasce com o homem e a mulher. Aquele contexto ali, e você vai perceber isso, como que isso destrói o contexto social, como isso destrói a sociedade que está ao nosso entorno. Quando uma família está ruim, todo o seu contexto social está ruim. Quando famílias estão desestruturadas, toda a sociedade está desestruturada. Tudo é afetado na forma de pensar, de ver, de agir. Olha para fora. É só você olhar para a sociedade que nós vivemos. Ver que o contexto se perdeu completamente, né? Então a mulher deveria de ser ajudadora, aquela companheira ali, que vai estar junto com ele, que vai junto com ele ali desenvolver, que vai fazer as coisas,
estariam complementando aquela realidade, ela vai se tornar então agora o seu rival. Vai se tornar o seu rival. Enquanto que o homem que deveria de ter a proteção, de ser o líder cuidador em amor, que deveria de amar, deveria de cuidar, deveria de proteger a sua esposa e juntos ali formar essa sociedade, desenvolver esta realidade, se transforma agora em uma paixão egoísta e exploração. Pronto. Está feito o caos. Acabou com a sociedade, acabou com tudo. Vivemos essa situação terrível. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 3, versículos de número 8 ao versículo de número 13. Gênesis 3, versículos de 8 a 13. Eu vou pedir para que o nosso irmão Rogério faça a leitura desse texto para a gente. Gênesis 3, de 8 a 13. Estou sem óculos hoje. Então, Flaviano do lado aí. Não, ele esqueceu só para Flaviano ler. Tem certeza disso, Flaviano? Tem certeza. Gênesis 3, de 8 a 13. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha só que coisa interessante. O texto começa nos dizendo que depois da mulher ter comido e dado ao seu marido, ambos terem pecados, eles descobriram alguma coisa, que tinha alguma coisa errada. Então o texto nos diz que Deus vai no final do dia, na viração do dia, caminhando pelo jardim. Ambos, homem e mulher, ouvem Deus chamando. Ambos se escondem. Ambos estão ali escondidos, não querem estar na presença do Senhor. Então Deus chama o homem. Aí aparece Adão, Eva está do seu lado, eles aparecem ali diante do Senhor. O que é isso, Adão? O que aconteceu? Adão diz: Senhor, eu descobri que estava nu, e aí eu me escondi. Deus chega então e diz assim: quem te fez saber que estava nu? Eu fico impressionado com a forma como o texto é construído. Porque Adão agora se torna totalmente individualista. Ambos ouviram a voz no jardim, ambos se esconderam. Deus chama o homem e ele diz: eu descobri que estava nu e eu me escondi. Aí Deus fala: quem fez saber que estava nu? Ele poderia ter dito assim: Senhor, começo da árvore quando eu te mandei, Senhor, eu comi. Mas ele vai dizer assim: Senhor, o problema é o seguinte, estava bom demais no paraíso quando a mulher não estava aqui. Aí o Senhor me deu essa mulher, essa aí, e aí agora ela me enganou, eu comi. Ela me deu, eu comi. Por isso é que eu caí. Deus vira para a mulher e fala assim: Eva, que é isso que você fez? Eva diz: Senhor, o problema todo é a serpente do paraíso. Ela me deu, me enganou e eu comi. Cadê a harmonia? Cadê o complemento? Cadê a defesa, a proteção? Acabou, desapareceu. Não há nada aqui que funciona. Há um individualismo entre os dois. Há uma situação de que agora eles nem se olham. Imagina a tensão, né? Você, mulher que está casada, que tem um namorado, né? Aí de repente você espera que o seu namorado vai te defender, e ele bota você na frente e diz: te vira! Ah, isso não acontece lá na sua casa, só acontece na minha. Só eu que às vezes faço assim. Você não faz isso de jeito nenhum. Deixa a mulher sozinha se virando. Acabou. Acabou, querido. Não há mais essa harmonia.
a imagem de Deus se torna distorcida ao ponto de praticamente ela não ser mais detectada na humanidade. Em vez daquela singularidade, com suas diferenças, ser a fonte então de complementariedade, vão se tornar motivo de rivalidade e de oposição. É isso que vai acontecer. Da agora para frente você vai ver isso aqui acontecendo. Se você começar a perseguir a Bíblia, a ler a Bíblia, a partir de agora, olhando para as mulheres que se apresentam ao longo da história, você vai ver que essa rivalidade ela vai sendo apresentada, vista, às vezes de forma sutil, às vezes de forma mais descarada. Você vai vendo essa posição do homem no querer governar, às vezes de forma mais sutil, às vezes de forma mais descarada. Nós falamos disso na semana passada. Nós falamos, por exemplo, quando nós olhamos para Abraão, o pai da fé, que faz uma proposta indecente, vergonhosa para sua esposa, colocando ela em risco do adultério, porque diz assim, olha, fala que você é minha esposa, que você é minha irmã, não minha esposa, porque você é bonita demais, eles vão me matar por sua causa. Aí a mulher se submete a isso e fala, tá ok, Faraó leva, Abimeleque leva a mulher para casa. Se não é Deus intervir, a tragédia acontecendo. É Deus que intervém. Você fala assim, nossa, essa mulher é extremamente submissa, né? Mas aí você vê lá na frente, agora Deus prometendo a Abraão e a Sara que vão ter um filho, e Sara diz assim, pega a minha escrava, me dá um filho através dela. Deus havia dito que haveria de nascer, e acontece uma outra tragédia, nasce Ismael, tá certo? Você olha Rebeca ali, né, com aquele posicionamento, uma coisa linda, maravilhosa, ela não conhece, nunca viu a Isaac nem gordo, nem mais magro, nem bonito, nem feio. Chega um servo lá e diz assim, olha, você vai casar com meu senhor. O irmão pergunta, você vai? Ela diz, eu vou. Mas você não sabe como é que ele é, você não viu, não conhece o caráter, não sabe quem é. Não, estou aqui para casar, eu vou. Ela vai, se casa com ele, aí o texto nos diz lá que Isaac passou a amá-la a partir daquele momento. É maravilhoso isso. Isso é que é romance, isso é que é amor à primeira vista, né? Mas aí ela não pode ter filhos. Então o marido ali solícito, ora a Deus para que ela tenha filho, ela engravida. A tragédia nasce aí. Um gosta de um filho, o outro gosta de outro. Quando Isaac vai querer abençoar o primogênito, dando a primogenitura, a mulher passa na frente e diz, não, Deus falou que não é esse aqui não. É Jacó. Você vai perceber isso ao longo da história. Olha para a esposa de Manoá. Quando o anjo vem, então, para revelar ali o nascimento de Sansão, o texto nos diz que a esposa estava ali preparando as coisas, aparece o anjo e diz assim, olha, você a partir de hoje não toma mais vinho, não faz isso, não faz aquilo, porque você vai se engravidar, vai ter um filho, o filho que nascer em você vai ser nazireu, votos desde o início, desde o ventre, porque ele será o libertador de Israel. Ela corre, conta para o seu marido, e o marido fala assim, como é que foi esse negócio? Não, porque o anjo apareceu para mim, falou isso. Aí ele fala assim, ó Deus, o que a minha mulher está dizendo é verdade? Confirma isso para mim. É isso que ele está dizendo. Porque o anjo vai, aparece para ela de novo. Ela corre, peraí que eu vou chamar meu marido, para ele ver que eu não estou mentindo. Vai lá e chama ele volta e fala, o que vai acontecer? Como se ela nunca tivesse ouvido falar nada. E o anjo conta para ele todas as questões. Gente, você vai ver esse conflito o tempo todo, essa rivalidade, essa briga acontecendo. Isso se estende para a sociedade. Até então, que nós vamos ver a restauração a partir de Cristo. É Cristo quem vai redimir a sociedade. É Cristo quem vai redimir a humanidade. É Cristo quem vai redimir o homem e a mulher. Aquilo que outrora havia quebrado precisa de ser restaurado à luz do Evangelho, à luz de Cristo, tá certo? E aí nós vamos lá para o Novo Testamento. E quando nós chegamos no capítulo de número 5, versículo 22, de Efésios 5, versículo 22 a 24, Paulo vai dizer, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. O papel do homem é restaurar a ideia de liderar em amor, e a mulher, então, deve ser essa auxiliadora através da submissão. Isso está desde o início colocado lá. O papel do homem
é liderar em amor. O papel da mulher é submissão como auxiliadora, como companheira. Ambos devem ter como padrão o exemplo a ser imitado do próprio Senhor. A Trindade é que ele vai revelar. Lembra? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas aí nós vamos perceber que isso precisa de ser o padrão do relacionamento entre o homem e a mulher, e o padrão de vivência da mulher e o padrão de vivência do homem. Tá certo? Paulo lá no Efésios 5, versículo 1 vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nós devemos de ser imitadores de Deus. O que isso significa, queridos? O ápice da revelação divina está no casamento. Homem e mulher expressam ali potencialmente a imagem de Deus. Deixa eu tentar explicar isso de uma outra forma. Tim Keller, ele vai dizer que ele vê a Trindade como um balé, como uma dança ali de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo em perfeita harmonia. Vocês já viram dança de salão? Tem vários tipos de dança de salão. Tem a gafieira, tem o bolero, tem o merengue, tem a salsa, né? Tem a rumba e tem a valsa. São vários tipos de dança de salão. A valsa, ela parece ser extremamente fácil, porque existe uma postura de pegar na mão, na cintura, e você deve de rodar o salão, enquanto você roda a sua companheira. Então você roda entre você mesmo e vai rodando o salão, ok? Só que se você não tiver harmonia, você pisa no pé e recebe pisão no pé. Um tal de ai, o tempo todo. É preciso haver um compasso perfeito nessa dança. Tem toda uma harmonia, tem toda uma beleza, tem toda uma majestade naquilo ali. E ele vai dizer então que o Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho, na sua ação, transforma essa valsa de forma maravilhosa. No salão do universo, no salão da criação, Deus majestosamente dança e convida o homem e a sua mulher a fazer esse resplendor, reconhecendo os seus papéis, aonde o homem vai conduzir e a esposa vai seguir, onde há um passo e compasso de forma harmoniosa para que isso possa acontecer. Ele nos chama a viver esta realidade. Nós precisamos de entender isso, o potencial da criação. E o potencial da revelação à criação está entre o homem e a mulher, como casados. Nós não podemos buscar então o ideal da submissão, sem observar então isso na pessoa da Trindade. É o único local onde nós vamos poder entender de fato o que é esse ideal da submissão. Aí eu te convido, abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo de número 11. Filipenses 2, 5 a 11. É fantástico o que Paulo vai dizer aqui. Paulo está escrevendo para mim e para você, correto? Está escrevendo para a igreja do Senhor. Aí Paulo vai dizer, tanto para o homem como para a mulher, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Homem e mulher devem ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus seja dobrado todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Jesus abriu mão dos privilégios relativos à sua divindade, para assumir um papel de submissão, o mais humilde dos submissos, como um servo que vai até a morte. Essa passagem ensina aqui tanto a igualdade essencial das pessoas da Trindade, da segunda e da primeira pessoa, ambos são Deus, é colocado isso aí como uma realidade, mas ela também afirma a submissão voluntária do Filho para a salvação. Submissão
é submissão e ponto final. Você pode querer interpretar a submissão do jeito que você quiser, mas a ideia de submissão é alguém que se submete ou que se põe em obediência a um outro superior. Não tem outro tema em relação à submissão. Cristo é o modelo a ser seguido, tanto pelo homem quanto a mulher. Nosso Senhor deixou bem claro que ele não iria colocar-se em igualdade ou acima da autoridade do Pai. Mesmo ele sendo igual a Deus, ele sempre afirmou que estaria sujeito ao Pai. E Paulo deixa isso muito claro quando ele vai afirmar: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Ele voluntariamente se coloca abaixo e vai ser obediente até a morte e morte de cruz. Submissão, é sujeição à autoridade. A palavra no grego, hipotácio, ela é colocada e apresentada em vários textos. Vou dar um exemplo onde essas palavras estão lá, ela sempre vai significar submissão à autoridade. Observe, quando nós lemos então Lucas 2, versículo 51, você vai ver que Jesus está sujeito à autoridade dos seus pais. Ele coloca essa situação ali. Esse é um texto onde fala que Jesus então vai e é obediente. Acontece aquele evento do templo, onde Jesus fica para trás, né? Jesus fica para trás ali. Os pais voltam para buscar o seu filho. Aí Maria chega e fala assim: meu filho, o que você está fazendo aqui? Ela fala: não importa, você não sabe o que importa em estar na casa do meu pai. Ali a coisa se resolve, eles vão embora, e aí o texto nos diz que Jesus se coloca como submisso aos seus pais, em obediência aos seus pais. Lucas 10, 17 vai dizer que os demônios estão sujeitos aos discípulos, obedecendo a sua voz, a ordem de comando. A palavra ali é a mesma. Os cidadãos devem ser sujeitos às autoridades do governo, e ali essa sujeição, tanto em Romanos, quanto em Tito, quanto em Pedro, se refere à submissão, à obediência às autoridades. É sempre colocado dessa forma, tá certo? Nós vamos ver que o universo está submisso à autoridade de Cristo. Nós vamos ver que os demônios estão sujeitos. Nós vamos ver que, deixa eu passar aqui, pronto. Os poderes espirituais invisíveis estão sujeitos a Cristo, tá certo? Nós vamos ver que Cristo está sujeito a Deus Pai. Está sujeito em obediência à autoridade de Deus Pai. Vamos ver que as esposas devem ser submissas aos seus maridos. Os membros da igreja devem ser submissos à sua liderança. Todos usam a mesma expressão. Tá? Nós vamos ver que a igreja está sujeita a Cristo. Que os servos devem estar submissos aos seus mestres, aos seus senhores. Que os cristãos são submissos a Deus. Qualquer uma dessas passagens que você lê, que você observar, você vai ver que a ideia eles devem se submeter à autoridade. Devem de estar ali obedientes à autoridade. Alguém deve de comandar e os outros devem de estar nessa direção. A submissão da mulher no casamento é um presente que ela oferece ao seu marido. Onde ela vai se assemelhar ou vai imitar o próprio Senhor Jesus em relação à obediência ao Pai. Isso não a torna inferior. Isso não faz ela menor, mas a faz digna, porque ela está imitando a Deus diante da realidade. Gente, isso seria perfeito, maravilhoso, se não fosse o pecado. Seria ótimo, muito fácil viver isso. A mulher não se sentiria menosprezada, o homem não se sentiria superior, a mulher não iria querer tomar a frente, o homem não ia querer se tornar um banana para deixar a mulher caminhar sozinha. Tudo seria perfeito, mas o pecado veio e quebrou. Cristo vem para restaurar tudo isso, a gente precisa de entender isso. Não é um dever que lhe é imposto, isso não é imposto para o homem, não é imposto para a mulher. Tá certo? Esse papel de liderança em amor e esse papel de submissão é algo agora que precisa de expressar o seu amor para com Deus, em obediência ao Senhor. Não está convencido disso não? 1 Coríntios 11, versículo de número 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Aquilo que vai dito de forma implícita ali em Filipenses 2,
que o relacionamento entre o pai e o filho é o modelo para o relacionamento entre o homem e a mulher, fica claramente dito aqui. Não tem outra coisa. Pergunta, comentário, reclamação, crítica, balcão aberto, alguém? Ninguém? Nossa irmã Kesley. Pastor, eu estava comentando aqui com a Flaviana a respeito, eu estava até conversando com uma amiga minha a esse respeito, da dificuldade da mulher em cumprir a submissão, né? E aí a gente entende assim, não, submissão é estar na mesma missão, né? Junto da mesma missão. E aí a gente, e ela falando, mas por que a gente tem essa dificuldade de aceitar, né? Eu falo, aí eu falei para ela, por causa do pecado. Por mais que a gente saiba, nós como mulher, que nós devemos ser submissas aos nossos maridos, por natureza, pastor, é difícil. Porque tem uma coisa que quer predominar. A mulher, ela quer, e muitas, discurso feminista, fala que as mulheres vão dominar o mundo, né? E eu falei exatamente por conta, né, pastor, dessa natureza, dessa queda, desse rompimento aí, que a mulher ela tem muita dificuldade em se submeter. Para mim é difícil, pessoalmente falando. É difícil, porque nós, às vezes até a gente se sujeita, a gente ouve, mas a mulher ela quer estar sempre nessa guerra, quer estar sempre à frente, quer estar sempre não ouvindo. E como é difícil esse papel da mulher como crente, né? A gente tem que estar sempre atenta, né? Porque não é fácil, a gente quer sempre brigar, a gente está sempre num pé de guerra aí com o homem, né? E aí o Flaviano falando assim, mas você viu que depois fala que a mulher é submissa? Eu digo, mas aí tem o pecado, e é o que o senhor acabou de falar. Por conta do pecado, a mulher ela não consegue cumprir esse papel, né? De dar submissão. A nossa irmã Gorete, de fato, o pecado é o que eu falei, é o destruidor de tudo. Mas Cristo veio exatamente para que a gente pudesse se sujeitar a Ele. E esse é o nosso sacrifício. Eu quero só compartilhar com esse sentimento aqui da Kesley, né? Mas é porque nós já fomos criadas assim. A gente tem uma cultura toda enraigada, pastor, de querer liderar. A mulher, ela já nasceu nesse meio feminista, com essa ideia de que eu sou alguém, eu posso ser líder em qualquer lugar que eu estiver. Só que a gente não pode esquecer que, mesmo eu sendo líder, tem um líder acima de mim, né? Tem alguém que predomina isso. E a dificuldade de ser submissa é isso, porque aí se encontra dentro da mesma casa 2 líderes, né? Ele manda de lá e eu mando de cá, e a gente acaba sendo rivais mesmo. Ele diz uma coisa e eu, ao invés de aceitar aquilo, eu digo outra, entendeu? E a gente fica nessa teimosia. E eu costumo dizer que eu sou muito teimosa mesmo, até porque eu sou nordestina, e eu acho que nordestino tem uma natureza de teimosia. Aí fica difícil. Eu confesso que eu também tenho uma dificuldade muito grande de ser submissa, e meu marido, que está aqui do lado, não vai me deixar mentir. Né? Mas a gente tem que aprender, olhar para Cristo, porque Cristo, ele foi submisso, né, até a rude cruz. Ele submeteu às ordens de Deus, ele obedeceu o Pai. E a gente tem que olhar para Cristo e pensar nas nossas ações. Ter umas ações assim mais, como se diz, intencional. Tudo que a gente for fazer, o marido falou, a gente pensa, opa, eu sou submissa. Então, peraí, deixa eu pensar antes de falar. Porque meu marido, ele está o tempo todo, opa, deixa eu terminar de falar. Então, assim, a gente tem dificuldade até de ouvir, né? Porque a gente foi criada no meio dessa cultura para liderar, desde pequena, né? Para ser uma profissional, para estar aí nesse mundo, para lutar de igual para igual. Então, realmente, é muito difícil ser crente,
né? Mas a gente tem que ter esse olhar mesmo, de olhar para Cristo e aprender a ser submissa. Exatamente essa é a grande questão. É por isso que eu falei. A sociedade nasce no contexto do homem e a mulher como casal. Quando aquele casal vive de forma desestruturada, a sociedade vai gerar uma desestrutura que cresce ao longo do tempo. O que nós sempre vemos ou ouvimos quando nós falamos sobre a questão da mulher? A mulher precisa ser independente porque o homem não presta, porque ele é um cafajeste, porque ele abandona a família. Você não pode depender do seu marido financeiramente, você tem que ter o seu recurso, tal. Aí o que o homem ouve? Não, porque você tem que ser mais sensível, você tem que ser mais aquilo outro. A sociedade tem sido destruída por esse contexto. Mas a gente não é para ser assim, gente. Sabe qual é o problema nosso? É porque nós olhamos para aquilo que está ao nosso derredor, aquilo que está à nossa volta. Nós não olhamos para aquilo para qual nós somos chamados a ir. A submissão da mulher, com o marido que entende o seu papel de homem, de líder em amor, vai trazer uma experiência no casamento maravilhosa e traz um contexto social tremendo. O exemplo está exatamente em Cristo. Quando nós olhamos, por exemplo, para Cristo, vai ver que Cristo ele vai se humilhar, mas Deus vai exaltá-lo lá na frente. Você vai lendo o Evangelho, quando você chega lá em Apocalipse, no capítulo de número 5, você vai ler algo extraordinário. Você vai ver que há um livro escrito por dentro e por fora, ninguém é digno de abrir esse livro, ninguém pode tocar nesse livro. Mas vem então aquele cordeiro que foi morto, mas agora vive, é Cristo Jesus, que toma um livro para si. Então, quando ele toma um livro, todo o joelho se dobra, a igreja se dobra, o mundo se dobra, o universo todo se curva e começa a adorar. É a coroação de Cristo, como Senhor absoluto, como Rei absoluto ao lado do Pai. É nisso que a gente tem que pensar. É que o homem, junto com a mulher, estarão vivendo essa harmonia e essa perfeição. Enquanto houver rivalidade, vai ser destruição. Aí eu vou bater de novo na tecla, eu estou fazendo isso desde que a gente começou a fazer esse estudo. Você é pai, você que é adolescente, você que é jovem, não se envolva com quem não é crente. Não ensine o seu filho a casar com um descrente. É a pior coisa que você faz. Sabe por quê, querido? Porque vai haver uma rivalidade. Como é que a mulher vai ser submissa a um cara que é explorador? Como é que o cara vai querer liderar uma mulher liderar uma mulher em amor quando a mulher é uma rival constante dentro de casa? E como é que eles vão aprender a lidar com isso se eles não ouvem o que a palavra de Deus diz? Não vai funcionar, não vai dar. Porque tanto o homem quanto a mulher precisam agora de se submeter a Cristo. Você casa com a intenção de ser feliz, você casou errado. Você tem que casar para glorificar a Deus. Se você casar para glorificar a Deus, se a sua esposa vem ao seu lado para glorificar a Deus, ambos vão se sujeitar a Deus, a felicidade nasce. Porque a única felicidade que existe é na sujeição a Cristo. Não existe outra coisa de felicidade no mundo. Mas a gente nasce exatamente com esse pensamento egoísta. É isso que a gente leva para o nosso casamento, é isso que a gente arrasta ao longo da nossa vida, na nossa conjuntura. Tá certo? Então a mulher é ensinada a ser forte, a ser poderosa, a empoderar, a fazer isso, fazer aquilo. Querido, não faz isso não, pelo amor de Deus. Muda o discurso com seus filhos. Porque o ápice da realização da mulher deveria de ser esposa e mãe. Ah, pastor, você agora pegou pesado. Não é possível. Quer dizer, então, que eu não posso ser uma profissional muito boa? Pode, minha querida. Pode. Quem assistiu o vídeo que eu coloquei no grupo do... Um vídeo polêmico, né? Não é um autor cristão, ele fala coisas lá que a gente não concorda, mas é um posicionamento muito interessante. Uma escola da área da psicologia. E ele vai dizer que a mulher, ela pode trabalhar, mas ela não deve trabalhar. Ou que ela pode trabalhar, mas ela não tem isso como obrigação sobre a vida dela. Que é injusto fazer isso. É injusto. Está colocando ela num posicionamento na qual ela não deveria de estar. Queridos, isso é a grande verdade. A maior parte da frustração, da decepção, da destruição da sociedade está na inversão dos valores que são apresentados. Eu não estou dizendo que ela não pode trabalhar, não estou dizendo que ela não deve ter uma profissão.
Estou dizendo que isso deve ser feito algo com prazer, por querer fazer, e não por obrigação de sustento, de manutenção. Isso é obrigação do homem. Eu costumo no aconselhamento dizer o seguinte, quando eu vou aconselhar a casal, eu digo o seguinte: você consegue sustentá-la como esposa? Eu não estou dizendo que você vai dar o melhor para ela, não. Mas você consegue sustentar, você banca a sua casa? Ele consegue sustentar você? Consegue. Então casa. Não, nós dois vamos trabalhar juntos. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Não, ele me sustenta, mas nós dois vamos crescer juntos. Ok, queremos um padrão melhor. Ok, chegamos a um acordo, a coisa vai acontecer, beleza. Mas não, ela tem a obrigação de botar as coisas dentro de casa. Se você pensa isso, quebra isso na sua cabeça, pelo amor de Deus. Não é o certo. Não é para isso que o casamento existe. Não é para isso que a sociedade existe. Tá certo? Tem um pessoal levantando a mão, mas deixa eu adiantar aqui, depois eu deixo vocês falarem. Senão a gente não termina, eu quero terminar esse estudo hoje, eu não quero seguir para frente não. O casamento deveria de proporcionar à mulher a oportunidade sociocultural mais elevada e de maior honra. Deveria de ser a coisa mais bela e mais desejada da sociedade. Deveria de ser. Não porque ela vai se inferiorizar, mas que o papel dela é de excelência diante de tudo isso. É de excelência. A ideia é de uma pessoa que lhe seja auxiliadora, que lhe completa, sabendo que você não está completo ao seu lado. Sabe qual a outra pessoa da Trindade que tem essa função na nossa vida? É o Espírito Santo. A palavra paracleto, que é traduzido como consolador, é a mesma palavra para ajudador. Abre lá sua Bíblia, lá em João. Evangelho de João. Capítulo de número 14. Aliás, 14? Não, 14. A partir do versículo número 16. Evangelho de João, capítulo número 16. Jesus está dando o seu discurso final. Ele está dizendo para a igreja que ele está chegando ao ponto da sua missão, que chama os seus discípulos, está orientando, capítulo 13, ali em diante, Jesus está só com os seus discípulos, todo esse discurso acontece com os 12, ali instruindo a igreja. Jesus então vai dizer que ele precisa de morrer, que ele precisa de ir, que ele vai abandonar os seus discípulos. Versículo número 16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro paracleto, consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Alguém que esteja ao seu lado, para caminhar com você, para ser a sua força, para que você possa ir junto até o final da jornada. O papel do Espírito Santo é nos fortalecer, para que a gente continue permanecendo firme diante do Senhor como crente. Sem o Espírito Santo, nós negamos o Senhor Jesus. Sem a ajuda do Espírito Santo, o auxílio do Espírito Santo, nós não compreendemos as Escrituras. Sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos nem sequer orar. Essa palavra paracleto, quando nós vamos para a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, é usada lá, para a ideia de auxiliadora. É o Ézer que está lá. Essa é a função do Espírito Santo. Presta atenção, querido. A função da mulher é completar isso junto ao homem. Lembra, o casamento representa a Trindade, revela Deus a criação. Pai, Filho e Espírito Santo estão inseridos nesse contexto do homem com a mulher, nessa valsa maravilhosa de coordenação e perfeição. A sociedade, por conta do pecado, transformou aquilo que deveria ser o ápice da realização, a maior honra, que deveria de encher a mulher de orgulho, no vazio da insignificância. Que coisa terrível nós fizemos. Que coisa terrível nós fizemos. Destruímos a obra perfeita de Deus. Nós precisamos de resgatar essa obra. É isso que a gente precisa de colocar na mente. Tá certo? É isso que precisa de colocar na mente. Pastor, não é fácil. Quem disse que é, querido? Jesus falou que você precisa tomar sua cruz e segui-lo. Nunca é. Nem para um, nem para outro. Ah, pastor, mas você está falando dessa questão do casamento, de que o homem deve sustentar a mulher. Hoje em dia é complicado. Alguém ganhar suficiente para manter a casa.
Você já se perguntou por que isso acontece? Por que isso acontece, queridos? O nosso irmão, o doutor Silvio Welder, é médico. Quando vocês chegaram aqui para Araguaína, era melhor ser médico ou hoje? Seja sincero. Ganha o mesmo dinheiro que ganhava antes? Não ganha. Por quê? Concorrência. Menos concorrência, mais recursos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a mulher entrou no mercado de trabalho, não importa o motivo pela qual ela entrou, ela trouxe benefício? Quando a mulher briga pela igualdade do salário, significa que o salário dela sobe ou que os outros demais salários baixam? Para pensar nisso? Não estou dizendo que a mulher não deva de estar no mercado de trabalho. Não estou dizendo que a mulher não deva de trabalhar. Ela pode, tem o direito. Mas quando ela é obrigada, ela concorre. E é isso que a gente faz, cria essa concorrência. Dificulta a vida. Ao ponto de hoje as pessoas dizem assim, eu não posso deixar de trabalhar, porque se eu deixar de trabalhar, eu deixo de comer, deixo de viver, deixo de fazer as coisas. Eu preciso disso. Mas no passado não vivia, gente. Isso é destruição social por conta do pecado. Não pensa você que isso é emancipação da sociedade. Não pensa você que isso é bom para a sociedade. A Bíblia diz que isso é ruim para a sociedade. Precisamos de reentender esse princípio. A mulher não foi feita para estar à frente. Deixa eu te falar. Quando a mulher assume a casa, quando o homem se torna um banana e deixa a mulher assumir a casa, ele é ao mesmo tempo um grande covarde. Ele é cruel, porque está colocando sobre ela um peso que ela não foi feita para carregar. Quando a mulher assume essa responsabilidade, ela não sabe o quão burra ela está sendo. Ela acha que é poderosa, ela acha que pode, mas ela está se arrebentando, está se acabando, está se esgotando, emocionalmente, fisicamente. A sociedade só destrói quando nós seguimos os padrões da sociedade. Nós precisamos de entender aquilo que Deus coloca. Ser esposa, ser mãe. Gente, ser do lar deveria de ser o maior desejo da mulher e a mais alta posição na sociedade humana. Não é que ela não vai criar, volto a dizer, pastor, você está dizendo que a mulher... Não, pode, irmãos. O exemplo da mulher bíblica é a mulher virtuosa de Provérbios. Essa mulher é mãe, essa mulher é esposa, essa mulher é empreendedora, essa mulher é uma pessoa que cuida da vinha, é comerciante, sabe negociar, sabe ajeitar as coisas. Ela não é somente uma pessoa que fica dentro de casa cuidando dos filhos e do esposo. Ela é alguém que tem uma vida social toda por trás. Mas o ápice da realização dela está em estar junto ao seu marido. Provérbios, abre lá, Provérbios 31. Aí depois eu vou deixar você falar. Aí você pode meter o pau, para criticar, para reclamar, para falar o que for. Provérbios 31. Versículo 10. O escritor de Provérbios começa dizendo assim: mulher virtuosa, quem a achará? Uma pergunta retórica. Uma pergunta que eu devo te fazer: onde é que eu vou achar essa mulher virtuosa? Uma pergunta onde você, mulher, deve fazer: como é que eu serei essa mulher virtuosa? Uma pergunta retórica. O seu valor excede ao de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Eu falei que aqui está o exemplo perfeito de companheira. Alguém com quem o coração possa contar, alguém que está ali junto, somando, para que possa crescer. Ela como esposa, ele como esposa, estão juntos ali, caminhando juntos, estão trazendo as coisas juntos, estão pensando juntos, estão direcionando juntos, estão caminhando para o bem juntos. Versículo número 13. Busca a lã e o linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante que de longe traz o seu pão. E ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e às tarefas de suas servas. Examina uma propriedade e adquira, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Olha que mulher empreendedora.
Coisa maravilhosa. Trabalha ali, está dia e noite envolvida. Não é uma pessoa que está presa, resignada à casa como algo terrível. Não é. Tá certo? Examina uma propriedade de que tal, beleza. Versículo 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda o estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate, providenciado por ela, né? Faz para si cobertas vestes de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Vamos parar aqui só um pouquinho para a gente entender. Está falando todas as características de uma mulher que está cuidando do seu marido, e o seu marido, então, é reconhecido, é alguém de importância. A ideia de sentar, isso acontecia nas vilas, nas portas das cidades. As pessoas mais importantes, os mais renomados, né, os chefes dos clãs, eles sentavam à porta da cidade para julgar as causas da cidade, para tomar decisões importantes, para definir a defesa do vilarejo, entendeu? Você vai ver isso acontecendo várias vezes. Vê, por exemplo, isso acontecer quando Abraão vai comprar uma sepultura para a sua esposa. Que ele vai então à porta dos anciãos, ele conversa e fala, eu quero adquirir a sepultura. Aqueles ali, homens ali estão julgando a causa. Né? Ali é uma comercialização acontecendo. Você vai encontrar isso, por exemplo, quando Boaz vai falar sobre Ruth, e ele espera na porta da cidade, até que passe ali aquele senhor, e ele diz, olha, você tem o direito de resgatador, e negocia ali, que é ele que iria ficar como resgatador. Os negócios são definidos ali, é isso que ele está dizendo. Os negócios mais importantes da cidade são definidos ali, o marido dela faz parte disso. Ela é responsável, porque ela cuida da parte dela, ele então pode cuidar das outras partes. Porque ela faz aquilo que é necessário, ele tem a oportunidade de fazer o restante que é importante. Os dois estão juntos, ali não é uma mulher que está se submetendo à escravidão, não é uma mulher que está sendo oprimida, é uma mulher que entende o seu valor, o seu papel junto ao seu marido. Entende? Todo o texto vai apresentar isso. Eu falei, essa é a mulher ideal. Se você encontrar, casa com ela, porque vai ser a única. Você não vai achar nenhuma outra igual. Essa é a mulher ideal apresentada na Bíblia. Essa aqui, sabe quem é? É a Eva antes do pecado. Não vai achar outra igual. Com essa característica? Não. Que se satisfaça com isso? De forma alguma. Então ele continua, né? Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quando ao dia da manhã não há preocupações, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantem-se os seus filhos e chamam-lhe ditosa. Seu marido louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosa, mas tu a todas soberpujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa seja louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e do público a louvarão as suas obras. Onde está a honra dessa mulher? A honra dela está exatamente nos versículos 31 a 28. Do 28 ao 31. Berti. Eu gosto da versão NVI. Vamos lá todos juntos fazer essa leitura? Vocês conseguem enxergar ali? Vamos lá? Seus filhos... Aqui está o reconhecimento dessa mulher. O marido é reconhecido pelo trabalho dela ali, diante da situação. Dentro da casa dela, os filhos a elogiam. Dentro da casa dela, o marido diz, olha, tem muita mulher boa aí, mas ninguém é como você. Você é a pessoa ideal, é o presente de Deus para mim. Você é a pessoa que me faz ser feliz. Isso é bom demais. Aí, há um adendo.
Repõe nesse adentro. Poderia ser assim. Muitas mulheres são exemplares, mas a todas supera. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Poderia ter feito aquele complemento ali, poderia ter tirado, dá um apêndice ali, né? Poderia ter tirado aquilo ali. Apesar que hoje a gente sabe que o apêndice não pode tirar mais, né? Tem uma importância dentro do corpo. Mas a ideia é que dá a impressão que ali é colocado, é chamado a atenção da gente. A chamada a atenção da gente. Observe aqui que o escritor de Provérbios vai dizer que essa mulher deve ser elogiada à porta da cidade. O local onde os magistrados estão, o local onde os governadores estão, deveria levantar a voz e elogiar essa mulher. Ela é extremamente importante para aquela sociedade. Essa mulher virtuosa é alguém da qual ela deveria de ser elogiada. Deveria de ovacionar essa mulher pelo papel maravilhoso que ela exerce dentro do contexto social. É o que é dito. Mas nós não fazemos isso. Nós relevamos essa mulher à insignificância. Aí entra o apêndice que eu falei. O texto vai dizer: enganosa e vã é a formosura. A beleza é enganosa. A formosura é passageira. Gente, olha para a sociedade ao seu redor. Qual o valor que a mulher que teme a Deus tem na sociedade? O que é que nós aplaudimos? O que é que nós valorizamos? É a futilidade da vida. É a futilidade da vida, é a vaidade, é a luxúria. Tudo aquilo que deveria de ser visto como algo que não vale a pena. As mulheres reclamam que elas não são reconhecidas pelo seu talento, que elas são reconhecidas mais como um rostinho bonito. Desde sempre na história da sociedade é dito isso. Mas o que as mulheres fazem para valorizar a si mesmas? Por que tem tanto interesse em mostrar a vaidade? Em refletir o corpo? Falamos disso quando nós estávamos estudando na quinta-feira, né? Falamos sobre essa questão do pensamento de qual o motivo que te leva a vestir uma roupa, a escolher um calçado, a se posicionar. Qual o interesse seu em fazer isso? A gente compra a ideia do mundo, de ressaltar as coisas insignificantes e sem valor, em vez de ressaltar aquilo que é mais importante. Perceba, nós estamos vivendo num mundo totalmente quebrado. E como cristãos, nós devemos de quebrar esta relação e retornar à relação de Deus. Volto a dizer, é importante que a mulher entenda que o seu papel diante de Deus a exalta e a coloca onde ela deveria de estar. E o marido deve elogiar e valorizar isso, ele deve fazer de tudo para que isso aconteça. Que o pai deve de cuidar da sua filha para que ela perceba esse valor que ela tem. Que a mãe deve cuidar da sua filha para que ela perceba esse valor. Que o pai deve ensinar o seu filho, a mãe deve ensinar o seu filho a valorizar isso. Para que a gente mude essa tragédia que a gente está vivendo. Porque daqui para pior, irmãos. É daqui para pior. E o único que pode fazer qualquer diferença é a igreja. Submetendo-se a Cristo, ok? A nossa irmã Gorete quer falar? E aí eu abro para os últimos comentários. A nossa irmã Ângela também quer falar. Quer não? Eu pensei que a Angélica queria falar. Então, pastor, pelo que eu entendi, para a gente tentar consertar isso dentro do nosso casamento, aquilo que for papel do meu marido fazer, e ele não fizer, eu como esposa submissa, eu também não vou fazer. É isso? Esse seria o certo, irmã. A lâmpada está queimada tem um mês, vai ficar 1 mês e meio. E cobra dele.
Eu disse, vai tocar aquela lâmpada ou não vai? Pelo amor de Deus, seja homem, rapaz. Assuma o seu papel ali. Esse deveria ser o ideal. A gente não faz isso. A gente não faz isso. Nós, como homens, deveríamos de posicionar. A gente também não se posiciona. É muito confortável para a gente deixar a mulher sofrer. Mas é muito cruel da nossa parte fazer isso. Gente, deixa eu colocar um negócio para vocês aqui, para a gente poder estar encerrando. O mito da mulher guerreira, o mito da mulher poderosa, o mito da mulher que consegue todas as coisas, destrói a mulher. Acaba com a feminilidade. Traz uma desgraça emocional para ela. E aí, Sarinha? Traz uma desgraça emocional para ela. Arrebenta, tá? Pode pensar o que for, mas não é bom. Nunca foi. Emocionalmente ela está extremamente estourada e acabada. Aí eu sou responsável, você como homem é responsável para mudar essa realidade e assumir o posicionamento. Mas a mulher precisa de entender o seu papel. Vou encerrar citando aquilo que eu falei na semana passada sobre a posição de Eva e de Adão. A pergunta filosófica é aonde Adão estava quando Eva estava tendo aquela conversa com a serpente. Adão estava bem do lado, o texto dá nos a entender que Adão estava do lado. E quando Eva começa a conversar com a serpente, Adão fala, essa fofoca aí eu não vou me envolver. Eu vou deixar o senhor falar, eu não vou me envolver, deixa o que acontecer ali. Só que Eva também olha e fala, eu estou com vontade de comer esse negócio aqui, não vou chamar meu marido para participar dessa conversa. Ela falha como auxiliadora, como companheira, ele falha como guardião, como protetor da casa, as consequências são o pecado. Silvio. Oi, pastor. O tema, o espaço é pequeno, o tempo é curto, o tema é longo. A pergunta que talvez fique no nosso coração, no coração de cada um que escuta, dos homens, das mulheres, dos maridos, das esposas, é justamente essa: o que fazer então para caminharmos em direção a esse modelo? E como o senhor falou, está cada vez mais solapado, cada vez mais quebrado, e cada vez mais se escuta, por exemplo, como uma apresentadora que hoje está na faixa dos seus 60 e poucos anos, que disse que ela pode fazer tudo. Pode fazer tudo. Dinheiro para ela não é problema. Mas você vê que tudo que ela faz, ela ainda não consegue preencher aquilo. Todo o dinheiro que ela tem não consegue preencher o interior dela. A família que ela construiu foi uma família vazia, no qual ela escolheu um reprodutor, teve um filho com ele, não casou com ele e não conseguiu dar à filha o pai, porque na visão dela, o pai que ela teve foi um abusador, foi tudo mais, então ela teve medo de fazer que a filha sofresse com isso. E com isso ela piorou a situação, tirando de vez a figura do marido. E o que é que nós, como igreja, podemos fazer? A coisa que tem que ser feita todo santo dia. Pedir que o Espírito Santo nos ajude nessa caminhada. Porque não é fácil. Embora estejamos justificados, embora estejamos caminhando para uma plena restauração, mas carregamos em nós o peso do pecado. E a cada dia o velho homem tem que ser morto. Ele não morreu, ele está ali. Todo dia ele acorda junto conosco e caminhamos isso de uma forma, no nosso dia a dia, de uma forma que é uma luta. E o Espírito Santo, por isso que Paulo, quando fala nos deveres do marido e da esposa, ele, no versículo que antecede esse texto, ele diz que devemos ser cheios do Espírito Santo. Porque se não formos cheios do Espírito Santo, dificilmente a gente vai fazer isso, né? E quando o senhor fala sobre o mito da mulher guerreira, se a gente for pegar a figura das Amazonas, né, que eram as mulheres guerreiras e tudo mais, o próprio mito já diz que para que elas pudessem exercer com maestria o arco e a flecha, elas tinham que se mutilar, tinham que arrancar um seio para que pudesse ter isso. Quando a gente vai para o mito da Mulher Maravilha lá e tudo mais,
A ilha é uma perfeição. Só tem uma coisa, é vazia porque não tem homem. E o homem é visto como algo perigoso. Então, sempre esses mitos trazem algo que destrói a mulher, destrói o casamento, destrói aquilo que Deus quis. E como o senhor disse, a igreja, hoje, quando a gente percebe isso, a gente tem que ajoelhar, pedir a Deus, né, que o Espírito Santo possa nos levar nesse caminho, ajudando, tanto ao homem quanto à mulher, porque não é fácil. Não vai ser, né, e até o final dos nossos dias vamos estar sempre aprendendo sobre isso. Amém. Verdade. Exatamente. A gente precisa de entender. E aí é aquela questão, né? Como é que eu lido com isso? Aí eu volto a dizer, se o seu marido, ou se a sua esposa, seu cônjuge, não consegue entender isso junto com você, você vai sofrer. Porque você tem que se submeter a Cristo. Mas quando os dois começam a entender, vão buscar juntos, queridos. Vocês vão buscar a luz da palavra de Deus. Não é machismo nem feminismo. Todo ismo aí é porcaria. Joga no mato, não presta, não serve para nada. O princípio bíblico é que é importante. E eu preciso de me submeter à Bíblia, à palavra de Deus. Submeter à palavra de Deus significa matar o meu eu. Significa eu carregar a minha cruz. Significa eu me submeter à vontade de Cristo. Não importa. Eu tenho que cumprir a vontade de Cristo. É isso que eu preciso de fazer. Alguém já disse, uma certa vez, né? Pensei que tinha matado o meu eu, mas descobri que apenas o nocauteei. De vez em quando ele levanta e puxa a minha perna. Então a gente precisa de entender que tem que matar esse eu, tem que fazer essa realidade. Irmão Luiz? A gente fala todas essas coisas, mas Deus criou meio, tanto para o homem como para a mulher, para cumprir os seus objetivos. O que foi? Sim, a sua palavra. A sua palavra. Se nós cumpríssemos com ela, como ela fala, tanto o homem como a mulher, não tinha discussão. Eles tinham harmonia. Era uma família, tanto até as crianças. Porque as crianças leem a palavra e vê os pais ouvindo, depois eles ambos estão contrários à palavra. Aí ela disse assim, e o que o pai falou, mais a mãe? Não estou vendo eles viver. Aquele jovem falou assim para o pai dele, eu vejo você deixar nós na igreja, porque a igreja é lugar bom, mas o senhor não vai lá. O senhor vai lá? O senhor senta com nós lá? Então é assim, nós fala, mas não vive nas brigas. Por quê? Por quê? Não. Conheça. Eu digo que você quer ser um bom marido, quero conhecer a Bíblia. Você quer ser uma boa esposa, quero conhecer a Bíblia. Se você conhecer, você vai ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa companheira, ainda vai ver quem está ao seu redor. Só isso. Exatamente, é a palavra do Senhor, né? É a submissão à palavra do Senhor. É fácil, não. O grande problema é que nós trazemos todos os nossos exemplos, né? Meu marido foi bom ou foi ruim, meu pai foi bom ou foi ruim, né? Ah, fulano, beltano, a sociedade. Gente, a sociedade é podre. Esquece a sociedade. Vai para a Bíblia. Até a Bíblia apresenta a podridão da sociedade, quando mostra os exemplos lá. É para a gente exatamente entender o que precisa ser feito. Meu referencial é Cristo. E acabou. Essa é a nossa grande dificuldade. Pegar esse referencial e vivê-lo. Ok?